Glória a Deus, Deuteronômio capítulo 14. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo e nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe serem o seu povo próprio. Não comam coisa alguma abominável. São esses os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer camelo, lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem uma unha fendida, mas não rumina, será impuro para vocês. Destes, vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer, será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão, o milhano, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, a avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali, na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não tem parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano e o recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não tem parte nem herança com vocês. Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram nas cidades de vocês, comerão, se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. O capítulo 14 de Deuteronômio, dentro de tantos assuntos que a gente logo observa, nos chama a atenção, mais importantes são os 3 primeiros versículos, porque deixa claro que Deus está falando sobre a consagração do seu povo. O Senhor começa dizendo: vocês são filhos do Senhor. Então ele está afirmando o porquê ele vai dar para a gente algumas direções, algumas ordens e algumas proibições, porque nós somos povo do Senhor, filhos do Senhor.
O versículo 2, mais uma vez, Deus diz: porque vocês são povo santo ao Senhor. E é importante lembrar, a palavra santo é separado para o Senhor. Quem anda com Deus, quem realmente crê que pertence ao Senhor, que foi criado para a glória de Deus, que quer andar com Deus, ele vai se separar dos hábitos, dos costumes, da maneira de viver daqueles que não creem no Senhor. O Senhor é santo e Ele nos santifica. E Ele vai nos ensinar a viver de maneira consagrada. E aí no versículo 2 ele diz: o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhes serem o seu povo próprio. Então, tudo que nós vamos ver no capítulo 14, na verdade, todos os mandamentos, tem a ver com essa consciência de que nós fomos chamados para ser povo de Deus, separado para Deus, consagrados para Deus. E irmãos, quando a Bíblia fala sobre consagrar a vida ao Senhor, ela não está falando de um dia da semana, de ir a uma reunião, de participar apenas de alguns eventos. A vida cristã, ela não é participar apenas de reuniões cristãs ou apenas você aprender doutrinas cristãs. A vida cristã é um relacionamento diário com Cristo. É um estilo de vida de Cristo. Isso é ser discípulo de Jesus. Então, viver para Deus desde a antiga aliança, o Senhor deixa claro: quem quiser ser meu povo, vai ser consagrado para mim em todas as áreas da sua vida, 24 horas por dia. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. E há 3 direções de Deus somente nesse capítulo que nós precisamos observar, que tem a ver com a nossa consagração. Primeiro, nós devemos, então, como filhos de Deus, não imitar os povos nos seus rituais fúnebres. É o que diz no versículo 1: não façam cortes em seu corpo e nem rapem parte da frente da cabeça por causa de algum morto. Toda cultura antibíblica, todos os povos que não conhecem a verdade, a palavra de Deus, eles se relacionam com a morte de uma forma extremamente mística, inclusive diabólica. Tentar contato com os mortos é algo diabólico, porque é impossível, e quem realmente tenta fazer isso, ele vai ter contato com o mundo espiritual das trevas. E aqui o texto fala de pessoas que violam o seu corpo, marcam o seu corpo. Às vezes, alguns povos que faziam, e até hoje fazem, como uma maneira de falar da sua dor de perder alguém e se autoflagelando. A ignorância bíblica leva as pessoas a criar uma visão mística sobre a morte e sobre aqueles que já partiram. Então Deus está dizendo: o meu povo, vocês que andam comigo, não vão ter essa visão da morte. A Bíblia deixa claro que aqueles que morrem no Senhor estão com o Senhor. E os que morrem sem crer em Jesus, sem se entregar a Jesus, eles estão aguardando o dia do juízo final, mas já sofrendo antecipadamente por ter rejeitado o Senhor, por ter escolhido o caminho da rebelião contra Deus, porque Deus nos dá esta escolha, como na crucificação do nosso Senhor Jesus. Isso fica claro quando 2 malfeitores estão sendo crucificados ao lado dele, e um se arrepende naquele momento e reconhece que Jesus é rei, porque ele diz: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele se arrepende, ele crê em Jesus, enquanto o outro continua zombando, continua ridicularizando, continua indiferente a Jesus. E assim, o Senhor está dizendo em Deuteronômio 14: meu povo não vai se aproximar das práticas místicas dos povos, com respeito a tentar contato com os mortos, ferir seu corpo por causa dos mortos. E isso tem a ver com a ignorância bíblica. Ignorância, aqueles que não conhecem a Deus vão ter uma visão da morte distorcida, e dos que estão mortos também. Em segundo lugar, o Senhor diz no capítulo 14 de Deuteronômio que, como povo de Deus consagrado para Deus, nós também vamos aprender a distinguir na nossa alimentação aquilo que é puro daquilo que é impuro. E esse é um dos temas que muita gente fica confuso, e nós não queremos de maneira nenhuma
trazer mais confusão, queremos tentar deixar um pouco claro o que o Senhor está dizendo aqui. Na verdade, mais uma vez, temos que afirmar, as orientações acerca da alimentação, que são muito abundantes aqui no Antigo Testamento, tem a ver com a consagração do povo de Israel. Deus está dizendo, vocês são o meu povo, então na maneira de vocês viver também, vocês vão revelar, a maneira que vocês se alimentam, essa consagração, essa separação. Vocês não vão ser como os povos que não têm essa preocupação com o seu corpo, com o que você come, porque vocês querem servir ao Senhor, vocês querem ter saúde para o Senhor, vocês querem agradar a Deus até naquilo que vocês estão se alimentando. Sabe, irmãos, nós precisamos perceber a essência desses mandamentos. A gente sabe, Marcos capítulo 7, versículo 15, o Senhor Jesus disse que não é o que entra, que o homem se alimenta, que contamina o homem, mas é o que sai do nosso coração. Então essas leis de alimentação, elas não têm a ver com a santidade no sentido da transformação do caráter de uma pessoa, da salvação de uma pessoa, mas tem muito a ver com a nossa saúde, com a nossa higiene, e tem a ver também com o nosso desejo de querer agradar a Deus com uma vida em disciplina, disciplinada até no que a gente come. Eu percebo que há dois exageros quando a gente fala desse tema. Tem pessoas que vão para o extremo do legalismo, elas acham que elas não podem comer muitas coisas e elas julgam quem come. E por outro lado, há um extremo também da pessoa que se torna libertina ou liberal demais e acha que pode sair comendo tudo e não tem uma saúde boa, e isso atrapalha ou limita muitas vezes até a servir a Deus com mais qualidade. Então é importante a gente olhar, irmãos, para Romanos capítulo 14, se a gente quer entender essa questão da nossa dieta espiritual, ou a nossa dieta natural e vida espiritual. Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo diz que há pessoas no meio do corpo de Cristo que não vão comer algumas coisas para agradar a Deus. E sabe o que Romanos diz? Que Deus recebe. Mas Romanos capítulo 14 também diz que há pessoas que vão comer de tudo e que vão fazer isso dando graças a Deus, e que Deus também será glorificado quando essa pessoa faz isso com a consciência de glorificar o Senhor. Mas isso, irmãos, de maneira nenhuma nos livra do que Deuteronômio 14 está falando. Nós somos povo santo. As pessoas deveriam nos conhecer por pessoas que também cuidam do corpo. Para o servo de Deus, nós precisamos de uma consagração total. A consagração dos filhos de Deus vai ser espírito, alma e corpo, como diz em 1 Tessalonicenses, que o Senhor vai preservar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensível para o dia da sua vinda. Então, quando você lê no Antigo Testamento, aqui todos os detalhes de como deveria ser a alimentação do povo de Deus, você perceba que Deus está chamando você e a mim para uma consagração. Nós deveríamos ser pessoas mais devotadas ao jejum, a jejuns para buscar a Deus. E o propósito do jejum não é você ficar se autoflagelando no sentido de não vou comer para sofrer e Deus de alguma forma me abençoar. Não, o propósito do jejum, irmãos, é nos concentrar mais no Senhor. É nos abster de coisas que nos dão satisfação para ter mais satisfação espiritual com Deus. Nós deveríamos ser mais devotos a este estilo de vida. Existe um estilo de vida de jejum, onde nós nos cuidamos mais para Deus, para a glória de Deus, para servir a Deus. Não é uma questão estética, é uma questão de querer se consagrar ao Senhor em tudo que nós pudermos fazer. Então, quando o Senhor fala aqui sobre alguns animais, a gente sabe que no Novo Testamento a gente não tem essas ordens aqui tão detalhadas como um mandamento para nós, mas o Senhor está mostrando que nós devemos fazer separação entre coisas puras e impuras. E aquilo que a gente se alimenta, há pessoas que se alimentam de algumas coisas que fazem mal a ela, e ela deveria entender isso e fazer para Deus uma abstinência daquele alimento. É importante você perceber aqui também que a intenção do Senhor é uma consagração para que o seu povo fosse diferente dos demais, e também tem questões de higiene,
porque há alguns animais aqui impuros que, imagina, naquele tempo, com toda a dificuldade para cozinhar, a questão do fogo, então alguns animais que fariam mal à saúde mesmo, que seria contaminaria eles mesmo. Então o Senhor coloca essas regras muito claras, e tem inclusive o exemplo aí de não comer carne misturado com os laticínios, né? Com a questão do leite, o que até hoje em Israel eles praticam isso dentro do território de Israel atual. Não se come carne com queijo, carne com leite, e eles entendem que isso é uma maneira de se consagrarem ao Senhor. Então, amados, nós precisamos distinguir, a nossa alimentação precisa também ser uma forma de a gente glorificar a Deus, com todo o equilíbrio, sem legalismo e sem essa libertinagem e esses excessos alimentares que na nova aliança, no Novo Testamento, o Senhor coloca a glutonaria como pecado e obra da carne. Porque, no fundo, é a idolatria ao prazer. Idolatria é muito mais do que você e eu às vezes pensamos. Nós idolatramos o prazer e às vezes fazemos isso com um verniz de que Deus não está se preocupando com isso. Você quer se consagrar ao Senhor mais e mais, espírito, alma e corpo sejam conservados. E em último lugar, irmãos, capítulo 14 de Deuteronômio, depois de todos esses detalhes aí da alimentação, o Senhor vai falar sobre os dízimos. Irmãos, o dízimo é um sinal do povo de Deus. O Senhor está dizendo: vocês são meu povo, vocês são meus filhos. Então Deus coloca um padrão, e está dentro até de um contexto como um imposto da aliança, assim como nós temos os impostos da sociedade, do governo. O Senhor coloca aqueles que têm aliança comigo. Deus coloca um padrão que iguala todo mundo. 10%, a 10ª parte de toda a colheita, de tudo que você recolhe, você vai devolver ao Senhor. Você vai entregar ao Senhor no lugar que você se reúne como povo de Deus. E aqui não tinha templo, e o Senhor já fala sobre este lugar onde a gente sobe para adorar, porque o que Deus está dizendo é o seguinte: o meu povo, ele se consagra todo para mim. Então o que ele tem de recurso, que ele colhe, ele devolve, ele consagra para mim, que faz parte da aliança. Só não faz isso quem é avarento, que é idólatra. A Bíblia diz que o avarento é idólatra. Ele idolatra o ter. Ele quer gastar, ele quer quanto mais acumular. Mas quem é do Senhor tem prazer em devolver ao Senhor o dízimo como primícia, a primeira parte, que a gente separa para dizer: Senhor, eu devolvo porque tudo vem de Ti. O Senhor tem me dado tudo. Então é uma maneira de a gente consagrar tudo que nós temos. O povo de Deus vai se consagrar então, não imitando os povos que não conhecem o Senhor, na sua alimentação, mas também na maneira que ele administra os seus bens, os seus recursos, o seu dinheiro. E isso está na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Inclusive lá em Hebreus diz que a oferta de Abel, Hebreus capítulo 11, ainda fala. Imagine, irmãos, oferta, dízimo, não é uma questão financeira apenas, biblicamente, mas é uma questão espiritual, faz parte da adoração, da devoção. Você adora o Senhor cantando, se santificando, obedecendo, se reunindo, lendo a palavra e dando a Ele parte do que Ele tem te dado, como expressão da sua aliança com Ele. Jesus confirma a importância do dízimo em Mateus 23, quando Ele exorta os fariseus que davam o dízimo, mas eles violavam mandamentos mais importantes, como o amor, cuidado com a família. E aí Jesus fala: vocês deveriam fazer as duas coisas e não anular uma. Então Jesus, ele reafirma uma questão tão clara que na Bíblia vai nos deixar bem diante dos nossos olhos a questão do dízimo. Hebreus capítulo 7, no Novo Testamento, fala que o nosso pai na fé, Abraão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, lá em Gênesis, mostrando isso como que a revelação do dízimo é anterior à própria lei, mostrando que é um princípio glorioso.
Então nós somos lembrados do dízimo de Abraão em Hebreus capítulo 7, só para os irmãos terem uma visão mais ampla, né? E interessante que o Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, não há uma ênfase, vamos dizer, repetitiva acerca do dízimo. Por quê? Porque no Novo Testamento, amados, nós recebemos o Espírito Santo. E há muita gente que acha que o Espírito Santo é uma energia, uma força, é uma emoção que ele sente. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós. E ele nos ensina todas as coisas. E sabe o que o Espírito Santo fala sobre vida financeira? Você jamais vai se contentar em devolver somente o dízimo. Na nova aliança, o princípio é que o Espírito Santo vai nos levar a ter um coração generoso e alegre em dar, em a bênção de dar, revelando em sua palavra que Deus ama quem dá com alegria. Na nova aliança, no reino de Deus, o dízimo nunca será o teto, ele é apenas o piso, é o início. Nós vamos ter um coração generoso. E para que o dízimo é devolvido? O capítulo 14 de Deuteronômio deixa claro: para que haja mantimento na casa do Senhor, para que a casa do Senhor socorra pessoas, para que haja manutenção daqueles que são obreiros que estão ali servindo na casa do Senhor. E na nova aliança, no Novo Testamento, fala sobre isso. E o dízimo e as ofertas são parte da nossa aliança para ver o evangelho do reino de Deus sendo expandido por todas as nações. Então quem ama a casa de Deus, quem ama ver a casa de Deus como um lugar de provisão, quem ama os que servem na casa de Deus, quem ama a obra missionária, devolverá o dízimo com alegria e vai ofertar com generosidade. Mas isso é só para quem é povo do Senhor. Se você for ovelha de Jesus, tudo isso é um deleite, mas se não for, isso pode se tornar para você um grande obstáculo, e isso só revela o nosso coração. A Bíblia fala sobre o jovem rico que encontrou com Jesus, que obedecia quase todos os mandamentos, moralmente superior a muitos que frequentam os nossos cultos, mas o amor ao dinheiro o fez rejeitar Jesus e abandonar Jesus. A Bíblia fala sobre Judas. Judas não era traidor. A Bíblia diz que ele se tornou. Ele se tornou porque ele amou o lucro, o dinheiro. Ele seguia Jesus como interesseiro e aos poucos ele começou a roubar da bolsa que ele administrava como tesoureiro. A minha oração nessa manhã é que eu e você decidamos consagrar-nos totalmente ao Senhor todos os dias e todas as áreas do nosso coração, se nós queremos ser povo de Deus. Eu creio que Deus quer restaurar sobre nós e sobretudo nesse tempo o temor do Senhor, porque o temor do Senhor nos faz amá-lo, honrá-lo com alegria e não brincar com a sua palavra. Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra ela é clara. Nós oramos para que o Senhor nos dê cada dia mais revelação, para que nós possamos viver como povo santo, exclusivo de Deus, nação santa, sacerdotes reais, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem falado conosco, que esta consagração que o Senhor chama o seu povo a viver todos os dias, possa a cada dia ser prazerosa no nosso coração, que nós possamos decidir todos os dias permanecer em Jesus, e assim, Senhor, nos consagrar na alimentação, no cuidado com o corpo, ó Deus, na fidelidade nos dízimos e ofertas, com alegria, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração, cada dia que ame obedecer, nos ensine a te obedecer, como a tua palavra declara, em nome de Jesus, amém, Senhor.